Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos conversar sobre divisibilidade. Deixei um texto prontinho aí para eu não esquecer de falar uma coisa importante. Podemos dividir por qualquer número, menos zero. Mas se quiser ter um número natural como resultado, precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Falando de número natural, tá ok? Quando eu falo a palavra divisibilidade, fica subentendido isso, que você espera que seu resultado seja um número natural. Então, por exemplo, você pode dividir 5 por 2? Não tem problema nenhum, o resultado é 2,5. Só que 2,5 não é um número natural. Então, costuma-se dizer que 5 não é divisível por 2, tá ok? É um conceito que vem da famosa matemática discreta, mas isso aí provavelmente não vai preocupar vocês durante alguns anos, tá ok? Então, basta pensar em termos de números naturais. Então, pensando assim, quais são os números divisíveis por 2? O número é divisível por 2 quando ele é par, tá ok? E os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então basta ver o último número, terminou assim, ele é par, então ele é divisível por 2, beleza? Então, seguindo, vamos conversar sobre o número 3. Dá uma olhada nesse número aí, Eu posso pegar e fazer a conta e ver quanto é que dá. Mas tem uma forma mais simples, 5 mais 4, 9, mais 5, 14. Tá legal? Bem, o resultado que eu tive aqui é maior do que 10. Então, continuo fazendo isso. 1 mais 4, 5. Cheguei ao resultado aqui, ok? Então, se esse resultado for 3, 6 ou 9, ele é divisível por 3. Como é 5, esse número aqui não é divisível por 3. Vamos tentar de novo. Tentar, por exemplo, 251. Mesmo processo. 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Bem, esse resultado não é nem 3, nem 6, nem 9. Então, esse número não é divisível por 3. Vamos tentar mais um. Que tal 312? 312, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Opa, esse número sim é divisível por 3. Beleza? Tranquilo? Quer ter certeza? Vamos lá. 312 por 3 dá 1, desce 0, desce mais um 0 aqui, 12, 104. 104 vezes 3, 312, está provado aí. Beleza? Simples assim. Agora vamos pensar como é que fica a divisibilidade por 4. Pensar num número aqui tipo 850. Olha só como é que você faz. Se eu separar aqui, o que eu tenho? 850, o próprio nome diz, é 800 mais 50. Só que esse primeiro número, terminado com 0, 0, ele vai ser sempre divisível por 4. Porque 0, 0 no final significa 100. Eu tenho 800. 8 vezes 100. Então, 100 é 25 vezes 4. Então, esse número aqui vai ser sempre divisível por 4. Então, basta olhar esse. 50 não é divisível por 4. 50 por 2, 25. 25 por 2, 12,5. Então, esse número não é. Mas vamos ver, por exemplo, 2.464. Tá ok? Na hora que eu separei, 2.400 basta ver o 64. 64 é divisível por 4, né? De fato, 64 é 4 vezes 16. Então, esse número aqui, sim, ele é divisível por 4. Beleza? Ok. Vamos conversar sobre 5 e 10. Para um número ser divisível por 5, basta ele terminar com 0 ou 5. E para ser divisível por 10, basta terminar com 0. E para ser divisível por 100, basta terminar com 0, 0 e assim por diante. Tranquilaço. Esse aí é provavelmente o mais fácil, depois dos números pares. Por 6, bem, para um número ser divisível por 6, ele, para começo de conversa, ele tem que ser par. Então, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E depois, ele tem que seguir a regra do 3, né? Então, o próprio 312 que eu
calculei, ó, 3 mais 1, 4, mais 2, 6, opa, é divisível por 3. Então, ele é par e divisível por 3, ele é divisível por 6. Gente, eu nem coloquei o número 7 aí. Se alguém sabe alguma forma de saber a divisibilidade por 7 que não seja meter o braço, me ensina, porque eu também não sei, beleza? Vamos lá. Vamos pensar se um número é divisível por 8. E vou utilizar o mesmo processo que a gente fez para ver a divisibilidade por 4. Só que em vez de ver os últimos dois números, vou ver os últimos 3. Porque 1000 é divisível por 8, concordam comigo? Então, ó, 30.000 também é divisível por 8. Mesma ideia do 4, legal? Então basta ver os últimos 4. 880 é 110 vezes 8. Então, esse número aqui, sim, é divisível por 8. Legal? Divisibilidade por 9. Olha, essa daí é disparada a divisibilidade mais bonita que tem, tá ok? E você deve estar me perguntando o que esse círculo tá fazendo aí. Eu estava conversando com meu melhor amigo, ele falou, poxa, eu vi um vídeo sensacional falando que um círculo tem 360 graus. 3 mais 6 mais 0 é 9. Olha que lindo. Tá bom, então vamos lá. Se por um acaso eu dividir um círculo pela metade, o ângulo que eu vou ter é de 180 graus. 180 graus é 1 mais 8 mais 0, que também dá 9. Caramba! Se por um acaso eu dividir o círculo por 4, adivinha o que acontece? Deixa eu melhorar essa linha aqui. Eu esqueci de ativar o programa. Se eu dividir por 4, o que eu vou ter? 90, que é 9 e 0. Opa! A soma dos números dá 9. Tudo bem, então vamos dividir ele por 8. O ângulo que eu vou ter vai ser quanto, pessoal? 45. E 45 é 4 mais 5 também dá 9. Ele falou, caramba, como é que se chega a um resultado desse? Ah, tudo bem, divide mais uma vez. 22,5. 2 mais 4 mais 5, 9. Caramba, Remo, por que isso acontece? Falei, meu irmão, isso aí acontece porque é uma propriedade dos números divisíveis por 9. Um número vai ser divisível por 9 quando a soma de todos os algarismos for divisível por 9, que é o caso de 360. 3 mais 6 mais 0 é 9. Então, o número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos dá 9 ou um múltiplo de 9, se der, por exemplo, 18, 27 e assim por diante, ou repetir o processo como a gente fez, igualzinho ao número 3. Beleza? Como 360 é divisível por 9, na hora que eu dividir por 2, continua tendo um número divisível por 9. Quando eu dividir por 4, continua tendo um número divisível por 9 e assim por diante. E até mesmo aqui, se eu considerar as decimais também. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu dividir por 2 de novo, ó. 1 mais 2, 2. Com 2, 4. Com 5, 9. Isso você pode dividir quantas vezes quiser, que sempre vai funcionar. Beleza? Não é uma solução bonita? Ok. Agora vamos pensar no número 11. Se você assistiu minha aula para ensinar a multiplicar por 11, você viu que eu fiz uma coisa assim, ó. 32 vezes 11 é 3 para um lado, 2 para o outro, é a soma no meio. Então, quando eu tenho assim, 3 números, é fácil ver. Ver se a soma desses dois dá esse. Aí naquela aula eu fiz assim, ó, 83 vezes 11, ó, 3 para um lado, 8 para o outro. 3 mais 8, 11. Vai 913. Então, ó, 9 mais 3, 12, menos 1, 11. Então, nesse caso aqui, a diferença dos dois números dá 11. Beleza? Agora um número grandão aqui, vamos. Eu deixei um separado aqui para não fazer besteira. 1, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 4, 3. Vamos ver se eu não fiz besteira, ó. As ordens ímpares, 3, com 1, 4, com 5, 9, 10, 11.
Aqui, ó. 4, agora as ordens pares. 6, 9, 11. Então, a soma das ordens ímpares deu 9, menos a soma das ordens pares deu 9, deu 11, na verdade. Deixa eu conferir. 4, 5, 9, deu 11. Desculpa, eu estou falando 9, eu estou influenciado lá com 9, né? A diferença 11 menos 11, então deu 0, tá ok? Não precisa ser 11 não, o importante é que a diferença dê 0, ou 11, ou 22, ou um múltiplo de 11, tá ok? Quando a soma das ordens ímpares e a soma das ordens pares ou é igual, ou a diferença entre elas dá um número que é múltiplo de 11, esse número aí também é múltiplo de 11, beleza? Finalmente, se eu quero saber se um número é múltiplo de 12, ele tem que ser divisível por 4, isso a gente já aprendeu, e ele tem que ser divisível por 3. E assim por diante. Essa lógica do 12 você pode usar para o 15, tá ok? E você pode usar para o 18, tem que ser divisível por 9, tem que ser par, e assim por diante. Ok, pessoal, eu acredito que essa aula é uma boa preparação para mais tarde a gente aprender a fazer a fatoração e mais adiante ainda, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Beleza? Por isso que é importante a gente sempre voltar às origens e entender a base da matemática. Por enquanto é isso. Um abraço a todos.